Oi, tudo bem? Eu sou o Francisco, da equipe de Filosofia do Descomplica, e vou trazer nesse Quer Que Desenhe um resuminho sobre filosofia moderna. Mas antes da gente começar, já vou avisar que você pode baixar o mapa mental completinho e gratuitamente no link aqui na descrição, ok? Bom, simbora pro desenho? Estudar filosofia moderna não é tão simples quanto parece. Espremido entre o Renascimento e o Iluminismo, esse período da filosofia acaba muitas vezes fugindo da nossa atenção. Mas agora vamos jogar os holofotes sobre ele e perceber que não é só com o calendário que se identifica períodos na filosofia. Comecemos pelo contexto histórico. Não dá para fugir de um contexto histórico, não é mesmo? Podemos dizer que a filosofia moderna surge com o declínio do medieval e a transição para a modernidade. Dentre os principais eventos do período que representam a profunda transformação pelo qual passava a Europa, podemos citar o surgimento da burguesia, a formação dos Estados-nação modernos, a Reforma Protestante, as grandes navegações, a invenção da prensa de tipos móveis, dentre vários outros acontecimentos. Em relação às suas características, podemos dizer que a filosofia moderna está fundamentalmente ligada ao humanismo que se espalha pela Europa com o fim da Idade Média. Esse humanismo é, por sua vez, caracterizado pela valorização da racionalidade e pela percepção do ser humano como independente de entidades metafísicas, como Deus, para organizar a vida social e produzir conhecimento. O ceticismo em relação às tradições estabelecidas e às crenças antigas é forte e guia o pensamento filosófico. Com a valorização da razão, os pensadores passam a se questionar sobre as origens, possibilidades e limites do conhecimento humano, investigando e reinterpretando o mundo à sua volta. Esse questionamento, aliado à valorização da natureza, impulsiona o cientificismo. A discussão sobre a vida social e a organização política também floresce, produzindo um distanciamento entre a Igreja Católica, com sua autoridade cada vez mais enfraquecida, e os emergentes Estados-nações europeus. A filosofia vai ficando cada vez mais laica. Um dos principais movimentos que reúne essas características é o Renascimento. Chamado assim por defender uma retomada da cultura greco-romana, acabou tomando outro rumo, pois nenhuma cultura renasce fora de seu tempo. Assim, novas ideias são adicionadas aos ideais de razão e liberdade antigos, como a experimentação e a matematização do pensamento. Enquanto os antigos se perguntavam o que era a verdade e o conhecimento, os modernos passaram a se perguntar como é possível obter conhecimento verdadeiro. O Iluminismo, tido como continuidade do desenvolvimento intelectual iniciado no Renascimento, também está atravessado pela filosofia moderna. Nesse período, a política se desenvolve intensamente, culminando nas revoluções burguesas ocorridas na Europa e na independência dos Estados Unidos, baseadas em ideais como vida, liberdade, igualdade, fraternidade e propriedade privada. Como podemos observar, a filosofia moderna está mais por um jeito de fazer filosofia que por um período histórico destacável, apresentando-se subjacente a vários movimentos culturais e transformações europeias, como a Reforma Protestante, a Revolução Gloriosa, a Revolução Científica, o Renascimento e o Iluminismo. No campo da filosofia propriamente dito, duas áreas se desenvolvem com mais força. A primeira delas é a teoria do conhecimento. Essa área se dedica a temas ligados às origens, limites e possibilidades do conhecimento humano, buscando como estudar, obter e validar o conhecimento. Dentro dessa área, temos duas grandes correntes, o racionalismo e o empirismo. Os racionalistas defendiam que o conhecimento verdadeiro tem origem em um exercício lógico a partir de ideias inatas organizadas pela razão humana. Nenhuma experiência prática externa é necessária, sendo o conhecimento fruto da abstração intelectual. O principal representante do racionalismo é Descartes, que propôs a instrumentalização do ceticismo através da dúvida hiperbólica e apresentou o método cartesiano como ferramenta de produção de conhecimento. Já os empiristas defendiam o contrário. O conhecimento se origina das experiências, que são mediadas pela nossa capacidade sensorial. Nós nascemos isentos de conhecimento e vamos construindo conforme interagimos com o mundo. Para esses pensadores, a coleta de dados é essencial, sem a qual é impossível confirmar a veracidade do conhecimento. Dentre esses filósofos, podemos destacar Bacon com seu método indutivo, Locke e a teoria da tábula rasa, e o ceticismo de Hume, que dá o tom crítico da prática científica. Essas duas correntes disputaram a hegemonia da teoria do conhecimento durante mais de um século, sem sucesso. Essa treta filosófica é uma das maiores da história, e talvez só se iguale à surgida entre Heráclito e Parmênides na Antiguidade Clássica. Ela só se resolveu com a síntese promovida por Kant, que, com seu criticismo, conseguiu unificar o que tinha de melhor em cada corrente. O que Kant fez para conseguir essa proeza? Bem, podemos dizer que ele deu um passo para trás para dar dois para frente. Chamamos o pensamento de Kant de criticismo exatamente porque ele estabelece uma crítica sobre as correntes, pensando não só na origem, como nas possibilidades e limites do conhecer.
A segunda grande área da filosofia que se desenvolveu amplamente na filosofia moderna foi a filosofia política. Os ideais políticos clássicos de Roma e da Grécia são reavivados, e a ideia de participação política, tal qual na antiguidade, também é renovada. Em Maquiavel, vemos o realismo político tomar o lugar do idealismo clássico, o que conduz o pensamento político ao pragmatismo. A política é pensada como um campo autônomo. A liberdade e a vida política ativa gradualmente passam a ser defendidas. Com o surgimento dos Estados-nação modernos, a origem do Estado e a sua legitimidade passou a ser discutida. Os mais notáveis pensadores sobre esse tema são conhecidos como contratualistas. Eles afirmavam que vivíamos num estado de natureza antes da formação do Estado Civil e que, por motivos variados, entramos num grande acordo chamado contrato social, organizando a sociedade em leis com instituições políticas responsáveis por sua execução. Os principais representantes do contratualismo são Hobbes com Leviatã, Locke com os direitos naturais e Rousseau com a teoria do bom selvagem. Também surgiu a vertente de ideal político adotado pela burguesia e que impulsionou a radical transformação social que nos trouxe aonde estamos, o liberalismo, baseado no ideal de liberdade e na noção de participação política. Além de liberdade, o liberalismo também defende a igualdade de todos perante a lei, a limitação da ação do Estado, a cidadania e os direitos individuais. Essas concepções são possíveis graças à noção de atomismo político, a noção de que cada indivíduo é um sujeito político digno de direitos e participação política, que culmina na adoção da democracia como modelo de governo mais indicado. Dentre os principais pensadores do liberalismo, além do Locke e do Rousseau, temos Montesquieu, com a tripartição dos poderes, Voltaire, com a liberdade religiosa, e Adam Smith, com o Estado mínimo e a mão invisível do mercado. Um dos eventos mais marcantes da filosofia moderna, que envolveu tanto o cenário político quanto a produção do conhecimento científico, foi a Revolução Científica. Desafiando os dogmas da Igreja e buscando estabelecer uma filosofia laica, um grupo de pensadores colaborou para o estabelecimento de um novo paradigma nas ciências. Descartes colabora com a matematização do pensamento, já Bacon com a importância da experiência na produção do conhecimento. Mas dentro da Revolução Científica, que começa com a Revolução Heliocêntrica de Copérnico, podemos destacar a figura de Galileu Galilei. Profundamente crítico dos aristotélicos dogmáticos, Galileu justifica sua posição com base no próprio Aristóteles, que dizia que devemos antepor os fatos aos discursos. Criador do método matemático experimental, que une proposições lógicas à observação dos fenômenos naturais e experimentações, Galileu foi acusado pela Inquisição de ser um inimigo da fé, por comprovar que a Terra não é um ponto fixo no universo. Reza a lenda que, após admitir que estava errado, Galileu disse baixinho que a Terra se move, apesar disso. Eppure se muove. Entendeu tudo? Então não esqueça de deixar nos comentários quais assuntos você gostaria de ver por aqui. Lembrando que o mapa mental completo você encontra no link que deixamos na descrição. Quer ter acesso a mais conteúdos como esse, a um cronograma personalizado de estudos e a uma plataforma cheinha de exercícios? Então aproveita que também deixamos na descrição o link com um super desconto para assinar o Descomplica. Ah, também não sai desse vídeo sem deixar o seu like e se inscrever no canal, hein? Até o próximo vídeo. Fui!